Ele realizou feitos extraordinários, executou milagres que desafiam a explicação, realizou obras que ultrapassam a compreensão humana e conquistou milhares de seguidores. Ele cumpriu meticulosamente todas as profecias proferidas por aqueles que o antecederam, sendo reconhecido como Mestre, a encarnação do Verbo e o Cristo. Suas instruções transcenderam o ensinamento de qualquer outro, e sua ressurreição dos mortos o elevou a um status divino. No entanto, se realmente todos esses relatos sobre a vida de Jesus são reais, porque o povo judeu não o considera o Messias e até hoje esperam a vinda desse Salvador que não seria Jesus? Veja nesse vídeo quais os motivos pelos quais os judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Esse é o Enigmatopia. A convicção dos judeus na vinda do Messias tem suas raízes nas profecias do Antigo Testamento, as quais delineiam um líder político e religioso destinado a libertar Israel da dominação estrangeira, estabelecendo, assim, um reino justo e pacífico. Conforme a tradição judaica, o Messias seria um descendente do rei Davi, um líder carismático e poderoso, encarregado de restaurar a glória de Israel e proporcionar a salvação ao povo judeu. Contudo, Jesus Cristo não atendeu às expectativas messiânicas da época dos judeus. Em vez de se apresentar como um líder político e militar, Jesus promulgava uma mensagem de amor, perdão e humildade. Sua abordagem não desafiou a autoridade romana, nem estabeleceu um reino terreno, decepcionando assim muitos judeus que aguardavam a vinda do Messias. A narrativa da recusa dos judeus em aceitar Jesus Cristo remonta a primórdios do cristianismo, sendo um tema debatido e estudado por várias décadas. A descrença dos judeus em Jesus pode ser atribuída a diversas razões, mas principalmente a diferenças teológicas, expectativas messiânicas e divergências culturais. As divergências teológicas seriam diversas e enraizadas nas interpretações das escrituras sagradas, alimentando contrastes fundamentais entre as crenças judaicas e cristãs até hoje. Algumas das principais disparidades teológicas incluem a concepção do próprio Messias e a natureza divina de Jesus. Jesus faz várias declarações que são interpretadas pelos cristãos como afirmações de sua divindade. Por exemplo, no Evangelho de João, que é registrado sua afirmação de que ele e o Pai seriam um só, ou quem me vê a mim, vê o Pai. Essas afirmações são fundamentais para a doutrina da Trindade no cristianismo, que sustenta que Deus existe como uma única entidade em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, essa ideia é um ponto de discordância significativo com a crença judaica, que enfaticamente sustenta o monoteísmo estrito. A tradição judaica rejeita a noção de uma divindade composta ou de Deus encarnado em uma forma humana. A afirmação de Jesus como Deus encarnado é, portanto, inaceitável dentro do contexto teológico do judaísmo. Outro ponto de desacordo surge na interpretação das profecias messiânicas. Os judeus alegam que Jesus não satisfez integralmente as profecias associadas a esse verdadeiro Redentor. Em contrapartida, os cristãos abordam essas profecias de maneira mais simbólica, muitas vezes vinculando-as à segunda vinda de Jesus e considerando o próprio Jesus como o cumprimento dessas profecias. Para os judeus, as profecias que não teriam se cumprido incluiriam o estabelecimento da paz mundial, já que o Messias teria esse papel de estabelecer um reinado de paz sobre a terra, a restauração completa de Israel, trazendo novamente a nação à sua total plenitude, a universalidade do conhecimento de Deus, pois para os judeus, o conhecimento de Deus se espalharia por toda a terra, e essa universalidade do conhecimento não teria sido alcançada durante o tempo de Jesus. A reconstrução do templo físico, profecias indicariam a reconstrução do templo em Jerusalém pelo Messias, e por último, a recepção universal do Messias, já que a expectativa é de que ele seja aceito universalmente por seu povo. A rejeição generalizada de Jesus por líderes religiosos e grande parte da comunidade judaica é vista como um motivo para não reconhecê-lo como o Messias. Fora todas essas interpretações de teor hermético, temos o fato de que Jesus difundia uma mensagem inovadora que confrontava diversas tradições e práticas religiosas judaicas da sua época. Ele promovia a compaixão e o perdão,
ensinando que o amor de Deus se estendia a todos, incluindo aqueles considerados impuros ou pecadores. Essa abordagem contrasta com a visão judaica de um Deus que recompensa os obedientes às suas leis e castiga os transgressores. Essas diferenças teológicas foram uma das principais razões que levaram muitos judeus a rejeitarem a mensagem de Jesus. A sociedade judaica da época era profundamente hierárquica, marcada por rígidas divisões entre distintos grupos sociais. Sacerdotes, fariseus e escribas ocupavam posições respeitadas e desempenhavam papéis cruciais na condução da vida religiosa dos judeus. Por outro lado, Jesus adotava uma abordagem única, pregando uma mensagem acessível a todos, inclusive aqueles considerados marginalizados como doentes, pobres e pecadores. Essa mensagem de inclusão e igualdade confrontava diretamente a hierarquia social judaica vigente. Jesus desafiava a posição de poder dos líderes religiosos estabelecidos. Além disso, sua maneira de ensinar e realizar milagres era considerada distinta e até mesmo ameaçadora pelos líderes judaicos. Ele falava com autoridade e realizava curas e milagres em nome de Deus, desafiando assim a autoridade estabelecida e ameaçando a estabilidade do status quo. É fundamental destacar que a rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo não implica em uma menor devoção religiosa. Os judeus continuaram a seguir sua fé e tradições, observando as leis e práticas religiosas mesmo após a morte de Jesus. Em suma, a recusa de Jesus como Messias não resultou de uma falta de fé, mas sim de diferenças teológicas, culturais e expectativas messiânicas. De fato, Jesus não foi esse líder político-militar que tantos esperavam que ele fosse, inclusive seus 12 discípulos. Não se encaixou em doutrinações humanas, apenas ensinou um caminho, uma verdade, e como consequência disso, uma vida para ser vivida de maneira abençoada. De fato, Jesus não reconstruiu nenhum templo. Primeiro, porque ele viveu durante um período em que o segundo templo estava de pé. O segundo templo, reconstruído após o exílio babilônico, foi destruído em 70 d.C., décadas após a morte de Jesus. Mas sua mensagem não era centrada na restauração de instalações físicas ou na busca de poder político. Em vez disso, suas pregações enfatizavam princípios espirituais, de amor, humildade e na chegada do reino de Deus, de modo que transcendiam as estruturas materiais. Pois o verdadeiro reino de Deus não é um lugar externo, mas ele se encontra dentro de nós. Seu Espírito é vivo dentro dos nossos corações, e a morada eterna para a qual nós tomaremos lugar naquele grande dia vai além da linearidade do tempo e de um espaço geográfico construído por pedras que um dia podem ser derrubadas. E é por isso que o reino de Deus é incorruptível, porque ele é espiritual e não pode ser construído por mãos humanas. Mas deixe sua opinião nos comentários. Jesus é ou não é o Messias? Agora eu te peço que se junte a essa comunidade, faça parte você também, inscreva-se e compartilhe nossos vídeos com um amigo, nos ajudará demais. A todos, tchau!